Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Como todos os nossos telespectadores estão acostumados, nós estamos há 11 anos mostrando o que é o poder através daqueles que detêm o poder em toda a natureza, público, privado, acadêmico, rural, universitário, enfim, aqueles que conduzem o nosso país. Hoje eu tenho o prazer de ter como convidada uma brilhante jornalista. Foi da rede da Roda Viva, organizadora de programas na Roda Viva, idealizadora com Augusto Nunes, do Direto ao Ponto, um dos programas mais ouvidos do país, inclusive o ano passado era constantemente citado pelo que representava e mostrar, através dos convidados, os problemas que o Brasil teria que enfrentar, e em outros canais de televisão, do Record no domingo, de tal forma que nós temos uma convidada que é uma grande jornalista. Razão pela qual nós vamos dividir o programa em duas partes. Na primeira, vamos analisar um pouco da carreira da Paula Zar, para que o telespectador conheça essa figura que eu admiro muito, e as pessoas vão admirar aqueles que não a conhecem ainda, que não deve ser muitos. Quase todos devem conhecê-la há muito tempo. E no segundo, vamos analisar um pouco o panorama político da atualidade. Caríssima Paula, muito contente de ter o nosso programa na Rede Vida, e gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação, sobre sua carreira, para que o nosso telespectador conheça essa figura encantadora que é Paula Azar Mayom. Obrigada pelo convite, doutor Ives. É uma honra imensa participar de um programa da envergadura e do apresentador que dispensa qualquer tipo de apresentação. O senhor é um símbolo do nosso tudo que a gente imagina que seja justo dentro da Constituição Nacional. Então, eu acho que eu não consigo pensar no judiciário sem olhar, sem ter os olhos voltados para o senhor. O senhor sempre foi uma fonte assim fidedigna, uma fonte inegável, que a gente não contesta, que a gente não precisa rechecar. Tem fontes que a gente checa e outras que a gente não precisa checar. O senhor é daquelas fontes que o senhor não precisa nunca ser rechecado. O senhor sempre é um primor dentro da área que o senhor representa. Muito obrigado, Paula. Mas então, a sua carreira brilhante, nós queremos conhecer através da própria pessoa que conseguiu ter uma atuação tão marcante no jornalismo de São Paulo e do Brasil. Eu sou neta de jornalista, né? Minha avó já era jornalista e foi uma pioneira, acabou indo para a Suíça, trabalhou de lá para o Brasil, enfim. Eu sempre tive muito jornalismo dentro de casa, né? Eu, desde pequena, sempre falava que eu queria fazer o jornalismo. Jornalismo sempre foi uma coisa... E eu não tinha ideologia de ser a pessoa que fosse contar a verdade. Eu tinha ideologia de contar histórias. Histórias sempre me interessaram, né? E eu comecei minha carreira muito cedo, com 18 anos eu já estava num programa de televisão, a convite do Luciano do Vale. Comecei no entretenimento, no esporte, já com pé no jornalismo. Depois fui para o jornalismo internacional na TV Record, fiquei um tempo e trabalhei nesse meio tempo entre jornalismo e música. Foram duas coisas que eu amo e que falam muito a minha alma. Depois disso, eu comecei, quando eu peguei o jornalismo diário, que eu era editora de Inter, eu comecei a olhar muito para o jornalismo de longos formatos, com programas de longos formatos. E aí eu fui para o Domingo Espetacular, Hoje em Dia. Depois eu fui para o SBT Repórter, Conexão Repórter. Eu, graças a Deus, na minha carreira, sempre trabalhei com grandes nomes. Então, trabalhei com Luciano do Vale, Roberto Cabrini. Fui para o Canal Livre, trabalhei com Fernando Mitre, que eu sou fã dele, eu acho um grandíssimo jornalista. Ricardo Boechat, Boris Casoy, então sempre com Augusto Nunes, depois no Direto ao Ponto, então sempre tive muito rodeada de grandes jornalistas, de pessoas que falaram muito claramente o que pensavam para a nação.
Eu gosto do que eu faço. Para mim, eu não consigo enxergar o jornalismo factual. Eu tenho muito no sangue o jornalismo analítico, né? O jornalismo de programas de grandes formatos. E eu acho que o jornalismo hoje, a gente fazendo um comparativo do que eu fazia antigamente no Roda Viva, por exemplo, que eu dirigi durante um tempo, para o jornalismo de hoje, eu acho que tem algumas diferenças, doutor Ives, tão grandes e tão marcantes, algumas muito infelizes, outras muito felizes, mas assim, eu me sinto muito descontente com o jornalismo atual. Eu acho que estamos com vários equívocos. Eu sempre me dei muito bem com os meus colegas, com os editores-chefes de grandes jornais, nós sempre conversamos muito. Eu sempre fiz jornalismo de bancada, né? Porque Roda Viva é um jornalismo de bancada, o Canal Livre era um jornalismo de bancada, e o Direto ao Ponto, o senhor mesmo foi nosso entrevistado, depois o senhor foi convidado para participar da bancada, é um jornalismo de bancada. Eu nunca na minha vida censurei um colega. Eu sempre falei, vocês podem perguntar o que quiser, desde que com respeito. Eu acho que o jornalismo não tem que ter censura, tem que ter respeito, tem que ter ética, tem que ter responsabilidade, né? E hoje em dia a gente perdeu muito isso, infelizmente. Aliás, Paula, é interessante o seguinte, todos que vocês citou, eu tive também vontade, porque apesar de ser advogado, professor universitário, por exemplo, no futebol, o Luciano do Vale, eu sou sócio há 80 anos de São Paulo, presido o Conselho dos Cardeais do São Paulo, a segunda vez. Aliás, São Paulo. De tal forma que o Luciano, nós tínhamos contato. O dado é interessante, o Mitre, quando trabalhava no Jornal da Tarde, o Rui, meu amigo, Rui Mesquita, era advogado, inclusive, de muitas questões do Estado, e eu tinha minha coluna lá com o Mitre, uma figura excepcional na Bandeirantes, entende? Você, quando falava de música, sabe que a família está um pouco vinculada à música. Eu tenho dois irmãos. Um pouco, o senhor quer dizer, né? São bons músicos, não é? E daí também na área de música. E esse outro dado que você apresenta, então, acompanhando, até porque também fui advogado e consultor na época em que era presidente o Homem de Montes, lá do Estado de São Paulo, da Ação Nacional de Jornais, e durante 10 anos o consultor jurídico da NJ. Então, essa vinculação com a imprensa é muito grande. E isso que você está dizendo, eu sinto que houve uma mudança muito grande daquele perfil do jornalista, não querendo se envolver e procurando apresentar os fatos e buscando as informações, mas de rigor, tendo essa independência, autonomia, o que o jornalismo que hoje nós encontramos, o que você apresenta, e que sente muito. Quer dizer, uma certa, digamos, são teleguiados muitas vezes, e por esta razão o jornalismo perdeu muito daquela fluidez, daquela autenticidade que tinha no passado, e essa, a meu ver, de conversar outro dia com alguns amigos meus do estado de São Paulo, é que talvez tenha aberto um campo enorme para as redes sociais, à medida que foram perdendo espaço por perderem a autenticidade, as redes sociais foram ocupando esse espaço. Algumas redes sociais ocupando incorretamente, evidentemente, com distorções, com fake news, mas a grande maioria das redes sociais procurando preencher um vácuo que foi criado por essa mudança do perfil do jornalismo. Eu estou plenamente de acordo com você. Não é? Nós temos ainda nesse bloco mais 2 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você vê uma perspectiva, a possibilidade de mudança desse perfil no futuro? Do jornalismo, doutor Ives?
Eu acho que o jornalista tem que começar a mudar um pouco e voltar um pouco atrás, porque eu vejo grandes jornalistas e jornalistas que já são antigos. Eu tenho 35 anos de jornalismo, eu vejo jornalistas que começaram comigo, até mais velhos que eu. Quero dizer aos nossos telespectadores que devem ter entrado no jornalismo no jardim da infância, então. Ah, e me dera, mas 35 anos já, porque eu comecei muito cedo, né, no jornalismo. Eu acho que os velhos jornalistas têm que pôr um pouco a mão na consciência, porque eu vim numa fase do jornalismo, eu vim numa escola de jornalismo, e que a gente não podia chamar um assassino confesso de assassino enquanto ele não fosse julgado. A gente tinha que chamar ele de acusado de assassinato, de um homicida, ou acusado. Enquanto a pessoa não é julgada, isso é manual de redação. Enquanto a pessoa não é julgada, você não pode acusar, você não pode formar um julgamento a ela. Então, sempre o acusado é isso, o acusado é aquilo. Hoje em dia, todo mundo fala que o cara que foi lá e fez a manifestação é terrorista, ou se refere a ele, como se ele já tivesse sido julgado e acusado, né? Então, eu acho que isso são os velhos jornalistas. Eu vejo os velhos jornalistas praticando isso, e às vezes eu chamo até para conversar e falo, mas escuta, aonde esse cara foi? Você está acusando ele, você está fazendo um julgamento dele enquanto ele está sendo acusado ou nem está sendo acusado. Você está fazendo uma acusação aí, está imputando alguma coisa a ele que nem sequer ele foi acusado ainda. Então, eu acho que a gente vai conseguir voltar a partir do momento que nós, que somos lá de trás, tomarmos essa consciência e começar a colocar freio no que a gente está falando. Como assim um canal de TV chamar um presidente genocida, gente? Aonde isso? Eu acho Isso é inconcebível, eu acho que uma falta de respeito, eu acho que uma falta de responsabilidade, eu acho que isso não tem cabimento isso na minha cabeça. E eu, dentro dos programas que eu dirigi, eu sempre soltei muita corda para todo mundo falar o que quisesse. Eu nunca censurei ninguém, mas eu sempre pedi para que as pessoas moderassem esse tipo de atitude, sabe, doutor Ives? Porque eu acho que cabe a nós, que somos comunicadores, e eu que sou diretora, eu dirigir e comandar dentro do meu espaço como eu quero que direcione aquela matéria. Você pode falar de tudo, desde que tenha respeito. Você não vai no meu programa chamar um presidente presidiário e nem um presidente genocida. Vamos tratar as pessoas como elas têm que ser tratadas. nem a Isso. dúvida. Paulo, também estou de acordo. Vamos agora aos nossos comerciais, logo em seguida voltamos para o segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a nossa caríssima jornalista Paula Azar Mariotti. Na prática, ela deu uma demonstração no primeiro bloco da importância do jornalismo voltar àquilo que sempre foi, o jornalismo da informação e da formação. E ela tem esse sonho de que voltemos a ser, como tinha o Luther King, e eu também, na medida que acompanhei a evolução do jornalismo. Como eu faço em todo o programa, eu mando um livro. Essa é uma antologia poética, que são alguns dos meus poemas selecionados pelo Carlos Nejar, que é o coordenador, o membro da Academia Brasileira de Letras, coordenador dessa coletânea Colomba, que é só para poesia. E aqui é uma antologia poética dos meus versos com o título de Navegantes do Espaço, e um dos sonetos tem o título de Navegantes do Espaço. Minha cara Paula, vamos agora falar um pouco, já que em todos os seus programas, ou a maioria dos seus programas, como não de música, de esporte, eram programas em que se envolvia a situação nacional, um pouco sobre o momento atual. Eu vou colocar já uma questão para você de algo que me impressiona. Nós estamos com o inquérito de fake news, há um projeto de lei sobre fake news, que diz respeito a notícias falsas. O próprio ministro Alexandre de Moraes está fazendo sugestões
em relação a esse projeto de lei, já que ele está com essa investigação. O Ministério Público pediu, inclusive, para ser arquivado, e o Ministério Público ele tem o direito de dar início à ação penal, é uma competência privativa pelo artigo 129 da Constituição, e nós estamos vendo que se acumularam elementos para o processo que está sob a condução do ministro Alexandre de Moraes. Do outro lado, nós vimos uma declaração recente do PT dizendo que não houve o mensalão, ou não houve o petrolão, que houve uma quadrilha de membros do Ministério Público e que houve um golpe em relação ao presidente Dilma. O próprio presidente Lula encampou dizendo que foi um golpe e disse, inclusive, para o presidente uruguaio que teria sido um golpe. Quem conhece direito constitucional viu que aquilo foi seguido rigorosamente os crimes constitucionais e mais, foi presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes ele foi indicado por um presidente que, segundo o presidente Lula, seria um golpista, porque só assumiu o poder por ser golpista. Mas o presidente Lula, apesar de dizer tudo isso, pretende, segundo os jornais estão dizendo, que aqueles que fizeram acordo de leniência, e fizeram acordo de leniência e reconheceram a corrupção, não precisariam pagar se fizessem obras públicas com aquilo que seria o fruto da corrupção que estaria sendo devolvido para o Estado. Então, minha grande dúvida, para entender a lógica cartesiana do nosso presidente que foge, como é que não houve e houve? Como é que não houve o petrolão, não houve o mensalão, e por essa razão não houve corrupção, e vai se aceitar a devolução do dinheiro da corrupção que não houve para obras públicas, uma proposta que as empresas, segundo os jornais também, eu estou reproduzindo, aquela imprensa que é reconhecida como uma imprensa tranquila, Estado, Folha, Globo, segundo as empresas não querem entrar nessa nova proposta governamental por uma razão disso. Se eles dizem que não houve, nós não precisamos devolver aquilo que foi feito em acordo de leniência. Como é que você entende esse conflito de ideias em que se pretende devolver a corrupção que não houve e a corrupção que não houve representaria obras que teriam que ser feitas com dinheiro que não precisaria ser devolvido porque tudo aquilo foi montado por um grupo de membros do Ministério Público? Como é que você vê essas contradições como jornalista? Doutor Ives, eu sempre brinco que tem alguns governos, alguns partidos que gostam de trabalhar com caos, né? E eles querem fazer um caos psicológico na cabeça das pessoas, porque não é possível uma coisa dessa. E primeiro falar de fake news e de querer enquadrar, né, todo mundo que trabalhou, que participou da Lava Jato como quadrilha, ele vai ter que prender meio país, né? Inclusive o judiciário, porque quantos juízes que julgaram a Lava Jato? Todo mundo cai em cima do Moro, mas quantos juízes julgaram a Lava Jato? O Supremo Tribunal Federal também faz parte da quadrilha. Então, assim, vamos pegar lá para o passado. Ele está querendo fazer, eu acho que uma incoerência jurídica e uma incoerência de informação que não cabe mais. Agora, eu fico abismada em como se noticia isso, né? Eu acho que nós, jornalistas, temos que simplesmente não dar uma notícia dessa, porque isso não tem que fazer parte do dia a dia das pessoas, é uma inconsistência de informação, é uma inconsistência jurídica. Eu acho que trabalhar com esse caos hoje tem um porquê, né? A gente sabe que tem um porquê, mas eu acho que cabe a nós a gente simplesmente calar o microfone, não é isso? A gente não tem que fazer. Eu dirigi um programa direto ao ponto que foi calado. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que calar o microfone, ninguém fala nada. Ah, você acha isso? Tá bom. Eu acho que se falar disso, então, se a gente for dar uma notícia dessa, o que vai ser fake news e o que não vai ser? A gente vai falar, olha, teve um julgamento da Lava Jato, foi fake news?
teve um contrato de leniência, foi fake news? O que que é? O que que eles querem, afinal, falar? Eu acho que a comunicação nessa hora tem que se calar, doutor Ives. Eu acho que a gente não tem que entrar nesse contexto que o atual governo quer que a gente entre. É óbvio que as empresas vão se aproveitar e vão pagar um contrato de leniência se não existe mais, se o julgamento não existe mais. Quer dizer, está tudo tão. Essa inconsistência jurídica e essa insegurança jurídica que ele está propondo para o país, eu acho que ele não tá pensando em, lá na frente, o que isso pode causar de mostrar o Brasil de que forma para o mundo, né? Porque vai virar uma bagunça isso. Não, eu, Por que que o Supremo não dá um basta nisso? O que que o Supremo ganha? Se o Alexandre de Moraes foi realmente colocado por um presidente, que era o Michel Temer, que não teve golpe nenhum, o Michel Temer não teve golpe porque o parlamento decidiu por um impeachment, ele tomou posse por meio de um parlamento. Que golpe foi esse? Por que que o Supremo agora não fala que o outro está fazendo fake news? exato. Mas Só para um lado? essa é exatamente uma das questões que mais me impressiona, é a seletividade dos fake news que estão sendo levados para o exame da Suprema. Porque isso, indiscutivelmente, é fake news. O próprio ministro Lewandowski presidiu, o presidente Michel Temer, ele teve uma votação. Houve 2 pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer e o Congresso não aceitou, porque, vale dizer, inúmeros pedidos de impeachment, não só contra todos os presidentes da República, tiveram Itamar, o Collor teve um impeachment, o Fernando Henrique, e de rigor não avançaram. Os próprios ministros do Supremo, inúmeros pedidos de impeachment que também não são colocados. O que vale dizer, o pedir um impeachment é algo que tem todos o direito, conforme aqueles elencados pela Constituição, e, ao mesmo tempo, pode ou não seguir o caminho. Eu também acho que isso são fake news, que, já que se continua com o inquérito, deveriam ser colocados no inquérito sob Lógico, a égide do ministro Alexandre de Moraes, até porque, indiretamente, ele está sendo atingido. É o dizer que foi um lógico, golpe, ele seria ministro por força de um golpe. Ele seria ministro lógico. porque foi indicado por um presidente golpista que, de rigor, eu tenho convicção que a indicação do Congresso do presidente Michel Temer salvou o Brasil naquele momento. Nós estávamos com uma queda Foi. de mais de 10% do PIB, e nós tivemos uma recuperação com Michel Temer impressionante. Se nós considerarmos os 3 anos em que o PIB caiu da presidente Dilma e a recuperação de Michel Temer, foi um resultado notável. Minha querida Ana, nós estamos com um tempo, Paula, nós estamos com um tempo que é nosso inimigo. Eu queria que você mandasse os seus cumprimentos finais. Eu gostaria muito de continuar aos nossos telespectadores que ouviram uma verdadeira jornalista. Eu agradeço ao senhor, doutor Ives, pelo convite e por a gente poder ter esse papo e poder bater esse papo e falar de. O senhor é um amante do que o senhor faz, eu também sou uma amante do que eu faço. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente cuida com carinho, né? A gente presta muito mais atenção e a gente gosta de falar dos princípios, né? E quando nos atinge, mais ainda. Eu agradeço muito ao senhor pelo convite, estou aí à disposição e obrigada pelo livro, doutor Ives. Obrigada pelo livro. Minha querida Ana, a minha querida Paula Azar, foi um grande prazer tê-la no programa, de tal forma que os nossos telespectadores devem estar aproveitando, e eu os espero, meus telespectadores, novamente no próximo domingo.